Dá uma olhada para a esquerda. Vocês estão vendo aquelas grutas ali na montanha, não alta, aquela lá embaixo na montanha branca, tá vendo a gruta? Hã? Ok, aquela gruta é a gruta número 14. Nós estamos num lugar chamado Qumran. Qumran, em aramaico, Qumran quer dizer duas luas. Aqui havia uma comunidade de essênios chamado Yahad, juntos. Essa comunidade de essênios, ela vai desaparecer na guerra dos judeus contra os romanos. Brasil. Oi. Uma palavrinha sobre a seita dos essênios. Na época de Jesus haviam 3 seitas judaicas. A seita principal, todos nós conhecemos, qual era a principal das seitas? Fariseus. Eram os fariseus. Os fariseus, a importância dos fariseus, a palavra fariseu em hebraico, prushim, quer dizer os que interpretam a lei. Os que interpretam a lei. Talvez tem gente que não gosta quando eu falo que Jesus, você pode encaixar ele dentro dos fariseus, ou seja, ele interpretava a lei. O que ele sai contra os fariseus é principalmente contra a hipocrisia, ou seja, Jesus coloca que o fariseu, os outros fariseus falavam uma coisa e faziam outra coisa. Então, a outra seita é a seita dos saduceus. Saduceus vem da palavra tzadok em hebraico, que é o nome do sacerdote, que era sacerdote na época de quem? Zadok era sacerdote em que época? De quem era o rei de Israel? Davi. Quem falou Davi ganhou uma Coca-Cola da El Gibor. Levanta a mão. Quantos levantaram a mão aí, Rosana? Hã? Metade da gorjeta do guia, metade da El Gibor. Você acaba de ganhar uma Coca-Cola. Pode cobrar que a gente paga. A seita dos saduceus era uma seita aristocrática. Quem principalmente pertencia à seita dos saduceus era a elite sacerdotal. E olha que eu estou falando, não estou falando os sacerdotes, eu estou falando... O que eu falei, meu povo? Elite. A elite sacerdotal, que não são... Haviam milhares de sacerdotes. Uma pergunta que eu quero explicar para vocês, que muita gente, se a gente fala hoje em dia em português, quem é sacerdote, o que vocês vão me responder aqui no ônibus? Brasil? Todos. Brasil, o fundão, eu quero a resposta do fundão. A máfia. Da máfia. Quem biblicamente é sacerdote? No Velho Testamento ou no Novo? No Velho, né? No velho. Os filhos de Arão. Filhos de Arão. Você tem que ser descendente de Arão para ser sacerdote. É claro que você pode dizer também que Jesus é sacerdote pela linha de Melquisedeque, ou seja, dá um caráter universal, mas eu posso chamar a atenção de vocês também que nenhum evangelho, nem de Lucas, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de João, nem uma vez Jesus é chamado de sacerdote. Como é que ele é chamado sempre? Rabi, rabino, mestre. Esses são os títulos que ele é chamado, porque Jesus é, sem dúvida, da tribo se ele é descendente de Davi, ele é da tribo de Judá e ele não é da tribo de Levi. Nem todo levita ele é sacerdote, mas todo sacerdote ele tem que ser de que tribo? Levi. De Levi. Ok. Então a gente está vendo o grupo dos saduceus. Era uma elite que eles estavam meio separados do povo. O povo, a grande massa, ia atrás dos rabinos, dos fariseus, os prushim. O sinédrio em Jerusalém, ele era constituído, parte dos membros do sinédrio eram saduceus e parte eram fariseus. Se você quer saber, se a gente diz assim, se eu pergunto aqui, quem são os fariseus? Gente ruim ou gente boa? O que é que vocês me respondem? Gente? Eu só quero dizer que Paulo fala o quê? Eu sou fariseu, filho de
Fariseu. Quer dizer, ninguém diz, eu sou argentino, hijo de argentino, porque isso não é só... Ninguém entendeu a piada. A continuação, então, quando ele diz, eu sou fariseu, ele está falando fariseu com orgulho, ou seja, Prushi, ele é intérprete da lei. Quem que vocês conhecem que são fariseus, que são tidos como de forma positiva dentro do Evangelho? Quero o nome de um deles. Alguém escutou falar no Rabino Gamaliel? Gamaliel, que Paulo estudou com ele, obviamente. Outro fariseu que é membro do Sinédrio, Nicodemos. Outro fariseu também que é membro do Sinédrio, que ele dá a tumba dele para Jesus. Quem é o nome? Quem? Yosef Meramatain. Yosef Meramatain, ele também é seguidor de Jesus, ele também é membro do Sinédrio. Quantos membros tem o Sinédrio? 70 membros tem o Sinédrio. Existe diferença entre o Sinédrio e a gerôncia. Gerôncia é o conselho de velhos, anciãos. Ou seja, no conselho de ancião todo mundo tinha que ter mais de 68 anos, que é a idade, tá entendendo? Que o cara é velho, mas ainda não se tornou senil. Ele é só velho. Vocês conhecem algum velho com 68 que ainda não é senil? Conhecem? Claro que conhecem. O quê? Terceiro no banco, direito. Ele tá no primeiro banco. No primeiro banco, ok. Então, a gerôncia tinha 120 membros e eles eram um conselho para o Sinédrio e para o rei. Ou seja, sempre em Israel, as cães da velhice foram respeitadas como sendo sabedoria. Isso desde a época do livro de Gênesis, quando o faraó conversa com Jacó. Lembra? E Jacó diz assim: meus anos de andança pela terra é de tantos e tantos anos, mas meus pais ainda viveram mais do que isso. Ou seja, eu sou um homem de longevidade. Cada ano a gente adquire mais sabedoria e mais sabedoria. Os essênios é um grupo judeu muito pequeno, porém que vai influenciar muito no princípio do cristianismo. Eles, por exemplo, o que Paulo fala, Paulo fala sobre o ideal de você ser celibatário ou não? Brasil? Claro que fala. Ele coloca, se você não consegue ser celibatário, você casa, mas o ideal é... O quê? Está falando comigo? Não. O ideal é o ideal celibatário. Isso vai influenciar muito no princípio da igreja, a questão do celibato. A gente não sabia dessas coisas até quando? Até 1948. Porque nós sabemos que todas as raízes, como falou Valnice, vocês escutaram os pitches da Valnice? Sim. Ok, se vocês escutarem, prestaram atenção, toda hora a Valnice repete 150 vezes na palestra dela, na ministração dela,